Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências com a professora Mari. Na semana passada, eu enviei para vocês um link onde vocês tiveram acesso a uma aula, né? Onde vocês estudaram sobre os íons, cátions e ânions. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais a fundo, tá? O que são íons, os tipos de íons, né? Esse processo aí de ionização, como é que acontece, tá bom? Como é que acontece a ganha ou perca de elétrons de um átomo. Pronto, primeiro a gente vai para o conceito principal aí, que é o conceito de íon, né? Íon, ele é definido como um átomo eletrizado, que ganhou ou perdeu elétrons. Já o cátion e o ânion são considerados íons. Vamos entender um pouquinho, né? Eu falei para vocês e vocês aprenderam a consultar a tabela periódica, onde nós vimos que no átomo a gente tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, né? Que o número atômico, né, é igual ao número de prótons e elétrons, tá bom? E a gente viu que os nêutrons, né, têm a função aí de estabilizar o átomo, né, tornar estável. Pronto. Só que o que acontece? Os átomos, eles podem fazer ligações com outros átomos e eles podem fazer uma troca de ganha ou perca de elétrons, tá bom? E essa troca e essa interação, né, é o que vai nos dar os nomes que a gente chama de cátion e ânion, tá bom? Que é quando a gente perde ou quando a gente ganha elétrons, tá bom? Cátion. Os cátions são normalmente formados por metais alcalinos da família 1A, que a gente já estudou na tabela periódica as famílias, como é a organização da tabela periódica. Lembra? A gente viu lá tem 18 famílias, certo? Tem 7 períodos. Enfim, a gente vai precisar aí que vocês tenham essa base, não é? Quem não lembra, volta as aulinhas aí. Tá lá no meu canal no YouTube, vocês assistem novamente a organização da tabela periódica. Esqueceu, é só rever, tá bom? Então, vamos lá para o conceito de cátions. Os cátions são normalmente formados por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, da tabela periódica. Eles apresentam carga positiva na medida em que perdem um ou mais elétrons na ionização, resultando assim no número de prótons superior em relação ao número de elétrons. Muitas vezes, quando eu estou dando aula sobre cátion e ânions, me perguntam muito, porque eu sempre utilizo uma regrinha para que a gente consiga memorizar e não mais esquecer, que é: quando eu perco, eu fico com mais, e quando eu ganho, eu fico com menos. Ah, professora, como assim? Pronto, já que nós estudamos anteriormente, nós vimos que prótons e elétrons apresentam o mesmo número. Pronto, então vamos dizer que eu tenho aí o oxigênio, que eu sei que ele tem número atômico 8. Então, logicamente, ele tem 8 prótons e 8 elétrons. E ele vai fazer uma troca com outro átomo de oxigênio. Vamos colocar assim. Pronto, aí eles vão fazer uma troca. Então, um vai perder para o outro. Então, vamos dizer que o oxigênio 1, ele vai dar um elétron para o outro. Então, ele ficou com 7, não foi isso? 7. E o outro que tinha 8, ele vai ficar com 9. Pronto. Já que ele tinha anteriormente 8 elétrons, ele também tinha 8 prótons. Se ele perdeu um elétron, ele ficou com quantos prótons? 8. E ficou com 7 elétrons. Nós vimos que os prótons têm carga positiva e o elétron negativo. Então, o que vai dar o sinal ao íon é um número maior. Então, se eu tenho um número maior de prótons, então ele vai receber o sinal de mais. Então, já que o primeiro ele perdeu, né, então ele ficou com mais prótons. Prótons são positivos, entenderam? Então, recebe o sinal de mais, tá bom? Já o oxigênio 2, né, ele tinha 8 prótons e 8 elétrons e ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, ele tinha 8 prótons, ganhou mais um elétron, ele tinha 8, com mais um 9. Então, se ele ganhou, não é? Ele ganhou um elétron. Elétron tem carga negativa, então ele fica negativo. Entenderam? Por isso esse conceitozinho.
né? Essa regrinha aí. Quando eu ganho, eu fico com menos. E quando eu perco, eu fico com mais, tá bom? Os cátions, eles podem ser subdivididos de acordo, né, com a quantidade de elétrons que ele vai perder, certo? Então vamos lá. Os cátions que apresentam carga negativa, carga positiva, são chamados de monopositivo, né? A gente já viu aqui mono significa um. Então toda vez que a gente vê em ciências mono quer dizer um, tá bom? Já os que possuem a carga mais 2, aí tá vendo? Positivo 2, são denominados dipositivos. Di a gente também sabe que di vem de 2, tá bom? E os que tem aí mais 3 ou 3 positivo, a gente vai chamar de tripositivo. E os cátions que apresenta mais 4, a gente vai chamar de tetrapositivos, tá bom? E aqui são alguns exemplos aí de cátions que a gente vai encontrar. Aqui a gente tem o sódio, tá vendo aqui o sódio, Na mais 1. Quer dizer que aqui, ó, ele perdeu um elétron, tá bom? Cátion mais 1, aqui o K mais 1, aqui a gente tem aqui o potássio, que aqui perdeu também um elétron. O magnésio aqui, tá vendo? Mais 2, ele perdeu 2 elétrons. O cálcio aqui, ó, perdeu 2. O zinco perdeu 2. O alumínio perdeu 3. A gente tem aqui o chumbo, perdeu 4, tá bom? Então, vamos lá. Agora, atenção para o conceito de ânion. Os ânions, né, ao contrário dos cátions, né, eles possuem carga negativa, pois recebe um ou mais elétrons, resultando no maior número de elétrons em relação ao número de prótons, tá bom? Então, a gente vai ter um número maior de elétrons. Pelo fato da gente ter um número maior de elétrons e inferior número de prótons, então ele vai receber aí, né, o sinal negativo, porque ele vai possuir a carga negativa, tá bom? E aí os ânions, eles podem se subdividir em alguns tipos, né? A gente tem os ânions que são monovalentes, que é os que possuem a carga aí, ó, menos 1. Os ânions bivalentes, viu? Quando a gente vê bi, é porque 2, né? Quando a gente fala assim, bissexual, é porque eu gosto dos dois sexos. Então, toda vez que a gente vê bi, di, tá? Quer dizer 2. Então, bivalentes, menos 2. Os ânions trivalentes possuem carga menos 3. E os ânions que são tetravalentes possuem aí menos 4. Aqui são alguns exemplos que a gente tem de ânions. Ah, tá vendo aqui, ó, Cl, que é o cloro, Cl menos 1. Quer dizer aqui, ó, que ele ganhou um elétron. Br menos 1 ganhou um elétron, que é o bromo. O flúor, F menos 1, também aí ganhou um elétron. O oxigênio, né, O menos 2, ele aqui, ó, ganhou 2. O enxofre, aqui, ó, ganhou 2. E o nitrogênio aqui ganhou 3. Tá bom, meus amores? Então, recapitulando aí, né? Íon é definido como um átomo eletrizado que ganha ou perde elétrons. Cátion é quando eu tenho uma carga positiva. Eu tenho um maior número de prótons e menor número de elétrons. O número maior é o que vai determinar o tipo de ânion. Se eu tenho um número maior de prótons, ele vai ser cátion. Se eu tenho um número maior de ânions, ele vai... Se eu tenho um número maior de prótons, ele vai ser cátions. Se eu tenho um número maior de elétrons, ele vai ser ânion, tá bom? Então, os cátions, quando ele perde, né? Na verdade, quando ele dá um elétron, a gente vai chamar ele de monopositivo. Quando ele dá 2 de positivo, 3 tripositivo, 4 tetrapositivo, tá bom? E aqui são os exemplos que a gente acabou de ver. A gente vai representar dessa forma. Então, se eu pedir para vocês aí, represente um ânion, um cátion, vou colocar assim, represente um cátion que
que perdeu um elétron. Você pode colocar aí, ó, Na mais um. Ou então aqui, K mais um. Nós representando o sódio ou o potássio, tá bom? Então, lembrem-se. O sinal quem dá é um número maior que eu tenho. Se eu tenho um número maior de prótons, são cátions. Se eu tenho um número maior de elétrons, são ânions, né? A gente viu também que os tipos de ânions, eles podem ser monovalente, quando ele ganha um elétron, bivalente, quando ganha 2, trivalente, quando ganha 3 e tetravalente, quando ganha 4, tá bom? Esses daqui são alguns exemplos de ânions. Então, se eu cobrar para vocês assim, ó, me dê um exemplo de um ânion que ganhou 3 elétrons. Vocês podem aqui me dar, por exemplo, o nitrogênio aqui, tá? Me dê um ânion que ganhou 2 elétrons. Poderia me dar aqui o oxigênio ou o enxofre. Tá bom, meus amores? Segue a atividade, nós vamos ter atividade aí sobre os íons. Então, assim, eu vou estar mandando para vocês também aqui para que ajudar vocês a responder aí essa apostilazinha. Via para hoje aí, esse textinho. Tá bom, meus amores? Beijo e bom estudo. Qualquer dúvida, estou inteiramente à disposição de vocês. É só me chamar no privado.